Antes da riqueza, Deus te testa assim. Existe algo que ninguém te contou sobre a riqueza. E talvez isso explique por que você ainda não chegou lá. Antes do dinheiro aparecer, antes das oportunidades explodirem, antes da vida virar, existe um período estranho, confuso, silencioso, um período onde parece que tudo está dando errado. E é exatamente aí que quase todo mundo desiste. Mas deixa eu te falar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida a partir de hoje. Napoleon Hill já dizia que antes de qualquer grande conquista, a vida testa você até o limite. Não é castigo, não é azar, é preparação. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui vale mais do que qualquer curso caro que você já viu. Se você está passando por dificuldades agora, se parece que tudo trava, se pessoas estão se afastando, se você sente que está sendo pressionado, isso pode não ser o fim, pode ser o começo da sua virada. Mas antes de continuar, se você quer dar um passo além da maioria, aqui embaixo tem um grupo fechado de membros. Lá dentro eu aprofundo coisas que não posso falar abertamente aqui. Estratégias, mentalidade e direcionamentos que realmente aceleram o processo. Se você quer sair do nível comum, entra lá depois. Agora volta aqui comigo, porque o que você vai entender agora pode mudar sua percepção para sempre. Imagina o seguinte: um homem trabalha todos os dias, se dedica, estuda, tenta melhorar, mas nada parece ir para frente. Ele vê outras pessoas crescendo e começa a pensar: será que não é para mim? Foi exatamente isso que aconteceu com milhares de pessoas que chegaram perto da riqueza, mas desistiram segundos antes da virada. E sabe o que diferencia quem chega lá? Não é sorte, não é talento, é interpretação. Quem fica rico aprende a interpretar os sinais antes da riqueza. E o primeiro sinal é o mais difícil de aceitar: o afastamento. Do nada, pessoas começam a sumir, amigos perdem contato, conversas esfriam, parcerias não vão para frente. E você começa a se perguntar: o que eu fiz de errado? Mas e se eu te disser que você não fez nada de errado? E se eu te disser que isso é uma limpeza? Napoleon Hill já falava que a mente não prospera em ambientes contaminados. Antes da riqueza, o universo remove tudo que não está alinhado com a sua próxima fase. E dói, porque você acha que está perdendo, mas na verdade você está sendo preparado. Agora segura isso. O segundo sinal é o aumento dos problemas. Sim, quanto mais perto você está da virada, mais difícil parece ficar. É como se a vida apertasse, pressionasse, testasse. E aqui está o ponto onde 90% das pessoas quebram, porque elas interpretam isso como fracasso. Mas quem entende, interpreta como confirmação. É como subir uma montanha. No começo é leve, mas perto do topo fica pesado, íngreme, cansativo. E é exatamente aí que a maioria para. Mas quem continua, chega. E aqui entra algo muito profundo. Você começa a sentir uma inquietação. Nada mais te satisfaz. Nada mais parece suficiente. E isso não é insatisfação, é chamado. É como se algo dentro de você dissesse: você não nasceu para isso. E isso começa a te incomodar. Mas esse incômodo é o início da expansão. Agora presta muita atenção nisso, porque isso aqui separa quem cresce de quem fica preso. As oportunidades antes da riqueza não parecem oportunidades, elas parecem problemas, elas parecem convites estranhos, elas parecem coisas pequenas e a maioria ignora. Mas quem cresce, observa, age, testa. E aqui entra um ponto que pouca gente fala. Antes do dinheiro chegar, sua mente muda. Você começa a valorizar mais conhecimento do que dinheiro, mais conexões do que status, mais crescimento do que resultado imediato. E isso é perigoso, porque de fora
parece que você está indo para trás, mas por dentro, você está se tornando alguém capaz de sustentar riqueza. E deixa eu te falar uma verdade dura. A riqueza não chega para quem quer, ela chega para quem está pronto. Agora me responde uma coisa. Você já sentiu isso? Já percebeu pessoas se afastando, problemas aumentando, uma inquietação diferente? Comenta aqui embaixo, porque eu quero entender quantas pessoas estão nesse momento agora. E na próxima parte, eu vou te mostrar como atravessar essa fase sem quebrar e como transformar esses testes em combustível para sua virada. Agora você precisa entender uma coisa que quase ninguém consegue. Não basta reconhecer os sinais, você precisa sobreviver a eles. Porque essa fase não é confortável, ela é confusa, ela é silenciosa e às vezes ela é solitária. E é exatamente aí que a maioria das pessoas perde tudo, antes mesmo de conquistar. Napoleon Hill dizia que não são os obstáculos que definem seu destino, mas sim a forma como você reage a eles. E isso muda tudo, porque duas pessoas podem passar pelo mesmo problema, e uma quebra, e a outra cresce. E a diferença não está no problema, está na interpretação. A mente comum pensa, isso não era para mim. A mente preparada pensa, isso faz parte do processo. E é aqui que começa a virada. Mas existe um inimigo invisível nessa fase, que destrói mais sonhos do que a falta de dinheiro. O diálogo interno. Aquilo que você fala para si mesmo quando ninguém está ouvindo. Porque quando algo dá errado, sua mente pode dizer, tá vendo? Você não consegue. Ou pode dizer, isso está me preparando. E essa pequena diferença define o seu destino. E agora segura isso, porque isso aqui é profundo. Antes da riqueza, sua fé é testada. E não é fé religiosa apenas. É fé em você, é fé no processo, é fé no invisível, porque você ainda não tem resultados, mas precisa continuar agindo como se tivesse. E isso exige um nível de maturidade que pouca gente tem. Por isso, poucos chegam lá. Agora pensa comigo. Se você só agisse quando tivesse certeza, você nunca sairia do lugar. A riqueza exige ação antes da confirmação. E isso assusta. Mas é exatamente isso que te coloca à frente. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Se você não tem um propósito claro, você não sobrevive a essa fase. Porque qualquer dificuldade vira motivo para desistir. Mas quando você sabe exatamente por que quer crescer, tudo muda, a dor continua, mas o significado muda. E quando o significado muda, a resistência aumenta. Agora deixa eu te falar algo que pode te salvar nessa fase. Disciplina. Não aquela motivação de vídeo, mas disciplina silenciosa, aquela que ninguém vê. Aquela que você mantém mesmo cansado, mesmo sem resultado, mesmo sem aplauso. Napoleon Hill falava que a autodisciplina é a ponte entre decisão e realização. Sem ela, você volta para a média. E aqui entra um hábito que pode parecer simples, mas é poderoso demais. Registrar progresso. Porque muitas vezes você está evoluindo, mas não percebe. E aí você desanima. Mas se você começa a anotar pequenas vitórias, você começa a enxergar crescimento, um contato novo, uma ideia, uma melhora, uma decisão melhor. E isso fortalece sua mente. Agora segura isso, porque isso aqui separa quem cresce de quem trava. Proteção de energia. Antes da riqueza, você vai ser testado por pessoas. Gente que duvida, gente que critica, gente que tenta te puxar para baixo. E não é porque elas são ruins, é porque elas não conseguem ver o que você vê. E se você absorver isso, acabou. Por isso, Hill falava tanto do círculo de poder. Você precisa escolher quem te influencia, porque sua mente é um ambiente, e ambiente define resultado. Agora guarda essa frase. Toda dificuldade carrega uma semente de benefício equivalente. Isso não é motivação, isso é estratégia mental.
Se você aprende a procurar a vantagem em cada situação, você nunca perde. Você só aprende. E quem aprende, fica inevitável. Agora presta atenção, porque na próxima parte eu vou te mostrar o momento mais perigoso de todos. O momento da virada. Porque não é na dificuldade que a maioria perde. É quando a oportunidade aparece e quase ninguém está pronto. Mas antes disso, me responde aqui nos comentários. Você está conseguindo manter disciplina mesmo sem resultado? Ou está oscilando? Eu quero entender isso. E na próxima parte, você vai entender exatamente como reconhecer o momento em que sua vida está prestes a mudar e o que fazer para não deixar escapar. Mas o problema é que quase ninguém percebe quando ele chega e por isso perde. Napoleon Hill dizia que a oportunidade não vem com anúncio. Ela não bate na porta dizendo: cheguei, agora você vai ficar rico. Ela vem disfarçada, silenciosa, sutil e muitas vezes desconfortável. E aqui está o maior erro que as pessoas cometem. Elas estão esperando algo grandioso, algo óbvio, algo que confirme, mas a virada quase nunca parece uma virada. Agora presta muita atenção nisso, porque isso aqui pode literalmente mudar sua vida. O primeiro sinal de que a virada está próxima é repetição. Você começa a ver as mesmas oportunidades, em lugares diferentes. Pessoas diferentes te falam coisas parecidas. Ideias começam a surgir com frequência. Situações começam a apontar para a mesma direção. E isso não é coincidência, é alinhamento. É como se o universo estivesse insistindo: vai por aqui. Mas a maioria ignora, porque parece pequeno, parece incerto, parece arriscado. E é exatamente por isso que poucos avançam. Agora segura isso. O segundo sinal é clareza. Depois de um período de confusão, de dúvida, de tentativa, você acorda um dia e sabe. Não tem mais aquele peso, não tem mais aquela indecisão. Você simplesmente sabe o que precisa fazer. E isso não vem do nada. Isso é resultado de tudo que você passou até aqui. Cada erro, cada tentativa, cada frustração, tudo estava construindo isso. Agora deixa eu te falar algo muito importante. Quando essa clareza chega, você não pode hesitar, porque a hesitação reinicia o ciclo. Sim, se você trava nesse momento, você volta e precisa passar por tudo de novo. Agora pensa nisso. Quantas vezes você já sentiu que estava perto de algo, mas não agiu? Quantas oportunidades você deixou passar porque não se sentia pronto? Esse é o ponto. Você nunca vai se sentir 100% pronto, mas precisa agir mesmo assim. Agora presta atenção no terceiro sinal: energia. Você começa a ter uma disposição diferente. Não é motivação de vídeo, não é empolgação passageira, é algo constante. Você sente vontade de agir, de produzir, de construir, mesmo sem ninguém te incentivar. E isso é raro, porque isso não vem de fora, vem de dentro. É o que Hill chamava de fé aplicada. Quando você começa a agir como se já fosse realidade. Agora segura isso, porque isso aqui é forte. Sincronicidade, coincidências que não parecem coincidência. Você encontra a pessoa certa, na hora certa. Recebe uma informação no momento exato. Descobre algo que resolve um problema antigo e começa a pensar: isso é muita coincidência, mas não é. É alinhamento entre pensamento e ação. Agora o ponto mais importante: o medo muda, ele não some, mas muda de função. Antes, ele te travava, agora ele te direciona. Você começa a perceber que aquilo que te dá medo é exatamente o caminho, e isso muda o jogo, porque você para de fugir e começa a avançar. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui define tudo. Quando esses sinais aparecem juntos, você está no ponto de inflexão, o ponto onde tudo pode mudar, mas só muda se você agir.
E aqui está o detalhe que quase ninguém fala. A oportunidade não espera. Ela aparece, fica um tempo e vai embora. E se você não estiver preparado, acabou. Agora deixa eu te perguntar algo. Você já sentiu isso? Já teve momentos onde tudo parecia alinhado, mas você não agiu? Comenta aqui, porque isso ajuda mais gente a perceber. E agora presta atenção, porque na próxima parte eu vou te mostrar o que fazer quando a oportunidade aparece e como não apenas ganhar dinheiro, mas sustentar e multiplicar. E também, lá na descrição, tem um material que aprofunda ainda mais isso. Se você quer entender o processo de forma mais prática, o link está ali fixado também. Mas agora, fica comigo, porque a próxima parte é onde a maioria ganha ou perde tudo. Existe uma pergunta que define tudo. O que você faz com isso? Porque muita gente chega até aqui, mas perde tudo por não saber agir. Napoleon Hill foi muito claro nisso. Ganhar dinheiro é uma coisa, manter e multiplicar é outra completamente diferente. E a maioria das pessoas quebra exatamente aqui. Não porque não conseguem ganhar, mas porque não estão preparadas para sustentar. Agora presta atenção, porque isso aqui é o que separa quem enriquece de verdade, de quem só tem picos e depois volta ao zero. Primeiro pilar, ação direcionada. Agora não é hora de testar 1000 coisas, não é hora de inventar, não é hora de se distrair. É hora de focar no que já mostrou resultado. Se algo começou a dar certo, você aprofunda. Se uma oportunidade apareceu, você fortalece. Se um caminho abriu, você entra com força. Porque a riqueza odeia indecisão e ama consistência. Agora pensa comigo. Quantas vezes você começou algo e abandonou antes de escalar? Esse é o padrão que precisa ser quebrado. Agora, o segundo pilar, organização. Pode parecer simples, mas isso destrói muita gente. Porque quando o dinheiro começa a entrar, a pessoa relaxa, se perde, mistura tudo, gasta sem controle. E aí, perde tudo. Napoleon Hill já falava: se você não sabe administrar pouco, também não vai saber administrar muito. A riqueza exige estrutura, disciplina financeira, consciência. Porque dinheiro não é só ganhar, é manter. Agora o terceiro pilar, e esse aqui é profundo, alinhamento com propósito. Porque dinheiro sem propósito vira problema. Você já viu isso? Gente que ganha e se perde, porque não sabe para quê. Mas quando o dinheiro está ligado a algo maior, tudo muda. Ele vira ferramenta, expansão, impacto. Agora para e se pergunta, por que você quer crescer? Não responde rápido, vai fundo. Porque quanto mais forte esse motivo, mais forte você fica. Agora o quarto pilar, autoaperfeiçoamento. Porque a versão que você é hoje não sustenta o próximo nível. Você precisa crescer, aprender, expandir, se tornar alguém capaz de lidar com mais responsabilidade, mais pressão, mais decisões. E quem para de crescer começa a cair. Agora segura isso, porque esse aqui quase ninguém fala. Transmutação emocional. Antes da riqueza, você aprende a lidar com a dor. Depois da riqueza, você precisa aprender a lidar com pressão, com críticas, com inveja, com expectativas. E se você não souber transformar isso, você quebra. Por isso, controle emocional não é opcional, é obrigatório. Agora o último pilar, e talvez o mais ignorado, gratidão. Mas não aquela gratidão superficial, gratidão estratégica. Você reconhece o que já conquistou, valoriza, e isso mantém o fluxo, porque o que você ignora tende a desaparecer e o que você valoriza tende a crescer. Agora presta atenção, porque isso aqui é muito importante. Se você chegou nesse ponto da sua vida, se você está vendo sinais, se está sentindo mudança, você não pode mais agir como antes. Você precisa subir o nível de pensamento,
de atitude, de comportamento, porque a riqueza não aceita incoerência. Agora me responde: você está pronto para sustentar o próximo nível? Ou ainda está com mentalidade antiga? Comenta isso, porque isso ajuda muita gente a abrir os olhos. E na próxima parte, eu vou te mostrar o nível mais profundo de tudo isso, o que quase ninguém fala sobre riqueza, a parte espiritual, o que realmente faz o dinheiro permanecer, e não apenas aparecer. A riqueza não começa no dinheiro, ela começa no invisível. Napoleon Hill deixou pistas disso em toda a obra dele, mas quase ninguém percebe, porque todo mundo está focado no resultado e não na origem. O dinheiro é consequência, nunca a causa. Agora presta atenção nisso, porque isso aqui pode mudar completamente a forma como você vê tudo. Antes de você ficar rico, você é testado espiritualmente. E não estamos falando de religião específica. Estamos falando de alinhamento, de intenção, de verdade interna. Porque existe uma pergunta silenciosa que o universo faz antes de liberar mais para você. Você quer isso por quê? E essa resposta não pode ser superficial. Se for ego, comparação, provação, escassez, o dinheiro até pode vir, mas não fica, ele escapa. Agora pensa nisso. Quantas pessoas você já viu que ganharam dinheiro e perderam tudo depois? Isso não é azar, é desalinhamento, porque a riqueza amplifica quem você é. Se você é confuso, ela amplia o caos. Se você é inseguro, ela amplia o medo. Mas se você é claro, ela amplia o impacto. Agora segura isso, porque isso aqui é forte. Antes da riqueza, Deus organiza seu interior. Ele testa sua paciência. Quando tudo demora, testa sua fé. Quando nada acontece, testa sua disciplina. Quando ninguém está vendo. E testa sua intenção, quando você poderia desistir. E aqui está o ponto. A maioria das pessoas falha, não porque não tem capacidade, mas porque não aguenta o processo. Agora deixa eu te falar algo muito profundo. Existe uma inteligência maior, que Napoleon Hill chamava de inteligência infinita. E ela se comunica com você de forma sutil, através de ideias, intuições, sensações, direcionamentos, mas só quem está atento percebe, porque isso não grita, isso sussurra. Agora, presta atenção nisso. Sua mente é uma antena. Ela transmite e recebe. Se você vive no medo, na dúvida, na escassez, é isso que você capta. Mas quando você começa a operar em fé, em visão, em propósito, você começa a receber respostas, ideias, caminhos. E isso não é misticismo vazio, é alinhamento. Agora segura isso, porque isso aqui separa quem prospera de quem trava. Pureza de intenção. Você não pode querer crescer para provar algo para alguém, para competir, para se validar, porque isso cria resistência. Mas quando você quer crescer, para construir, para ajudar, para expandir, tudo flui. Agora pensa nisso. Se o dinheiro sumisse hoje, você continuaria no seu caminho ou você pararia? Essa resposta define muito, porque quem prospera de verdade não depende do dinheiro para agir. Ele age e o dinheiro vem. Agora guarda essa frase. Antes de você ficar rico por fora, você precisa ficar rico por dentro. Rico de clareza, rico de fé, rico de disciplina, rico de propósito. Porque quando isso acontece, o externo só acompanha. Agora me responde com sinceridade. Você está buscando dinheiro ou está se tornando alguém capaz de gerar riqueza? Comenta isso, porque essa pergunta muda tudo. E agora, na próxima parte, eu vou te entregar o fechamento mais importante de todos. O ponto onde tudo se conecta. E o que você precisa fazer a partir de hoje para acelerar esse processo. Tudo que você passou, tudo que parecia confuso, tudo que parecia injusto, tudo que parecia atraso,
Na verdade, estava te preparando. E essa é a parte que quase ninguém entende. A riqueza não chega para mudar você. Ela chega quando você já mudou. E isso muda tudo, porque você para de correr atrás e começa a se tornar alguém que atrai. Agora pensa nisso. Se você recebesse hoje tudo o que deseja, você saberia manter ou perderia em pouco tempo? Essa pergunta é desconfortável, mas necessária, porque o universo não libera o que você não consegue sustentar. Agora presta atenção nisso. Você não está atrasado, você está em construção, e cada fase que você viveu foi necessária. Cada perda te ensinou algo, cada frustração te fortaleceu, cada dúvida te fez buscar respostas. E agora você está mais perto do que imagina, mas existe um último passo que separa quem chega de quem fica girando no mesmo lugar. Decisão, não decisão emocional, mas decisão definitiva. Aquele momento onde você para de testar e começa a assumir sua responsabilidade, assumir seu nível, assumir seu próximo passo. Porque enquanto você estiver tentando, você ainda está no meio. Mas quando você decide, você entra em outro nível. Agora segura isso, porque isso aqui é forte. A vida não responde ao que você quer, ela responde ao que você sustenta. Se você sustenta dúvida, vem mais dúvida. Se você sustenta medo, vem mais medo. Mas se você sustenta visão, ação, consistência, o resultado vem. E não é questão de se, é questão de quando. Agora olha para a sua vida com outros olhos. Talvez aquilo que você chamou de problema foi proteção. Talvez aquilo que você chamou de atraso foi alinhamento. Talvez aquilo que você chamou de perda foi liberação. E talvez você nunca esteve tão perto quanto agora. Mas agora eu quero te pedir uma coisa. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu estou pronto para o próximo nível. Porque quando você escreve, você assume. E quando você assume, você se compromete. E isso muda tudo. E se você quer acelerar esse processo, aqui embaixo tem um link na descrição e também está fixado no comentário, onde eu aprofundo tudo isso de forma prática para você sair da teoria e começar a aplicar. E também tem o grupo de membros, para quem quer sair da média de vez e entrar em outro nível de mentalidade e execução. Agora faz o seguinte, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Porque aqui você não recebe só motivação, você recebe direção. E nunca esquece disso. Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para prosperar. E o seu próximo nível começa agora.